construir em uma parte de um imóvel alheio. Eu tenho que verificar o quê? Se essa parte invadida ela é superior ou inferior a 20%. Se ela for inferior, eu tenho que verificar o seguinte: o valor da construção ele excede consideravelmente o valor da parte invadida. Se a resposta for não, o proprietário do terreno, o dono do terreno, fica com a propriedade da construção também e vai me indenizar. Se a resposta for sim, ou seja, o valor da construção excede consideravelmente o valor da parte invadida, então aquele que construiu adquirirá a propriedade só daquela parte invadida e da construção dele, claro. Só que ele vai ter que indenizar o dono do terreno. E como é que vai ocorrer essa indenização? Essas perdas e danos. Valor da área invadida, eu vou ter que pagar pelo valor da área invadida, mais a valorização que essa área invadida, que essa construção gerou. Então a área invadida valia 100 mil. Só que com a construção passou a valer 200 mil. Então, esse é o valor. Só que eu gerei uma desvalorização para a área remanescente, porque ele perdeu a área. Eu pago também pela desvalorização. Então, cuidado, tá? Perdas e danos nesse caso, a área, mais a valorização e mais a desvalorização do terreno remanescente. Agora, se eu estiver de má fé, se esse construtor estiver de má fé, ele será obrigado a demolir. Ele será obrigado a demolir. Ou então, caso não seja possível a demolição, por alguma razão, ele vai ficar com a propriedade invadida, mas nesse caso ele vai ter que pagar o décuplo do valor das perdas e danos. 10 vezes o valor das perdas e danos. Veja como fica fácil com esses esquemas. Você vai ler o Código Civil, muitas vezes as pessoas, os advogados leem e não entendem. Podem ler 10 mil vezes, muitas vezes não entendem. Então eu procurei aqui facilitar e veja, tudo isso está na lei. A gente só precisa saber como aplicar, como pedir, qual é a ação, qual é o prazo prescricional. Muito bem. Agora, e se a invasão for superior a 20% do terreno? Se a invasão for superior a 20% do terreno e esse que invadiu estiver de boa fé, ele vai adquirir a propriedade da parte invadida. Aqui ele já adquire a propriedade da parte invadida, independentemente o valor da construção ser consideravelmente superior. Ele já adquire a propriedade invadida. Muito bem, então ele vai adquirir a propriedade da parte invadida. E mais, vai ter que pagar perdas e danos. Mesma coisa, área, valorização e a desvalorização da área remanescente. E se ele estiver de má fé, aqui, demolição, tá? Demolição e perdas e danos em dobro nesse caso. Demolição, perdas e danos em dobro nesse caso.